por que as pessoas adoecem, né? Olha o primeiro ponto, mente, o estresse emocional. E aí a gente vai vivendo aquilo, e a gente vai vivendo aquilo, e o nosso corpo ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Até amanhã, Agatha, foi um prazer ter você aqui, viu? E o nosso corpo vai falando, e a gente vai absolvendo aquilo, né? E a gente vai absolvendo tudo isso. E aí nós somos expostos a toxinas, nós temos a desnutrição, nós temos o sedentarismo, as afecções dentárias. Gente, dente, pelo amor de Deus. Tudo começa pela boca, tá? Exatamente tudo começa pela boca. E quando a gente fala em tudo, vocês não têm noção de como a decodificação dentária influencia no nosso organismo, influencia no nosso corpo. Eu já tive paciente que chegou para mim várias tentativas de suicídio, sabe a história do último apelo, né, que eu já contei para vocês. Várias tentativas de suicídio, e aí eu pedi um raio-x, um panorâmico da face. Quando eu pedi esse panorâmico da face, ela tinha um mesodente, um dentezinho aqui, né? E esse mesodente, aí eu tenho um dentista que trabalha na clínica comigo, ele não entende muito da terapia neural, não entende muito as minhas coisas, mas ele é um excelente profissional, e ele, mesmo sem entender, ele faz o que eu peço, né? Então eu chego para ele, eu faço, olha, Cássio, eu preciso que a gente faça, tem um dente aqui, ele faz, Érica, isso não é um dente, isso é uma continuação do uso. Cássio, a gente tem um dente aqui. Não, Érica, não é um dente do Cássio. Eu preciso que você solicite uma tomografia dessa parte, porque a gente tem um dente aqui. Não, não tem um dente. Tá bom, então vamos fazer assim, faça um raio-x apical aqui do local, porque você vai ver que aí é um dente. E aí ele faz um raio-x e chega para mim, na sala, bate na porta. Rapaz, não tem condições não. Eu sou dentista há não sei quantos anos e você viu o dente que eu não vi. E realmente era um dente, e a gente retirou o dente, e vocês não têm noção da virada de chave que foi a vida dessa paciente depois da extração desse dente, né? Então, tudo começa pela boca, tudo. Imaginem que vocês têm um dente estragado na boca. Imaginem. Você tem um morto dentro da sua boca. É exatamente isso que acontece. E aí, todos os dias, esse morto vai liberando toxinas, né? Porque quando alguém morre, vocês deixam em casa? Vocês guardam em casa? Não. E por que você tem um dente morto na boca? Quantos pacientes a gente não pega? Eu não sei se vocês têm o hábito de olhar a boca dos pacientes de vocês, né? Mas eu, com muita frequência, faço, sabe aqui a boca para me dar uma olhada? É muito difícil para a gente criar esse hábito, né? Para o enfermeiro ter esse tato, de saber identificar qual é o dente, de saber, de ter esse trato. E aí, quando você diz assim, abre a boca, o paciente fala, como é? Ela quer a minha boca, né? Mas é muito importante você ver, a língua do paciente fala muito, né? Ele me mostra aquela língua denteada, então tudo tem um significado, tudo tem alguma coisa. Posso fazer uma dentro, Érica? Pode sim, meu bem. Quando a gente entra nessa área da enfermagem, como consultório, como um médico da família, talvez, nós entramos como terapeutas. E eu vou dar um exemplo da minha casa. A minha casa tem enfrentado alguns lutos, né? Infelizmente o Covid, mas também acidente automobilístico. Acabei perdendo meu irmão e meu pai em 9 meses. Você falando da boca, agora me veio muito forte, a minha mãe precisou fazer uma cirurgia de gengiva. Então, pensa a minha mãe que perdeu o marido e o filho, né? E é exatamente isso. A sensibilidade que a gente tem como enfermeiro, terapeuta da saúde integrativa, vai muito além da gente olhar somente a parte sistêmica. Existe o corpo falando
de uma maneira emocional gritante, que nós, enfermeiras, a gente tem que olhar muito a parte emocional que está diretamente ligada com a história daquele indivíduo. A gente vê o paciente como um indivíduo global e o seu estilo de vida, a sua vivência, a sua história, aquilo fala muito para a gente. Então, fazer um raio-x panorâmico da boca vai muito além de você tratar algo. Um dente que está morto, a gente não guarda em casa, mas a gente retém para dentro do nosso organismo. Né? Pensa você, em outras palavras, guardando uma pessoa morta dentro de si, né? E isso daí vai refletir num contexto geral fisiológico, onde talvez um médico especialista nunca vai chegar, nunca, de maneira não individualizada, mas olhando somente para algo que ele tem pontual. E nós vamos além de um tratamento, a gente vai para ouvidos, a gente vai para empatia, a gente vai para psicologia, a gente tem que estar muito preparada e muito sensibilizada para poder dar não só um protocolo de atendimento, mas uma restauração daquele indivíduo. Eu achei excelente esse adentro da boca seu. Fantástico. Que bom, Josiane, que bom. Mas é exatamente isso, né? A primeira coisa, para tratar, você precisa estar tratado. Não dá para me dizer ao paciente que ele tem que tomar 3 litros de água por dia e tomar meio litro de água. Tomar água de vez em quando ou quando eu lembrar, né? Não dá para a gente fazer isso. Você tem que ser o exemplo do seu paciente. Não dá para me chegar e dizer, olha, o refrigerante vai inflamar, vai fazer mal, mas aí o paciente chega lá e eu estou almoçando com a minha família tomando um refrigerante. Olha, minha gente, eu vou para o supermercado e eu encontro meus pacientes, eles ficam olhando meu carrinho do supermercado para ver o que é que tem dentro, viu? E se tiver alguma coisa fora, eu tenho... E a senhora come isso, é? Você vai ter noção. Então, vocês são o exemplo do seu paciente, né? Quando a gente trata, quando a gente se dispõe, é dar a cara para bater. E é o que Nídia falou, né? É se posicionar. Não tem como eu dizer ao meu paciente, você tem que comer bem, você tem que comer saudável, você tem que tirar a pasta com o flúor, você tem que tirar o desodorante, e eu usar o creme dental Colgate. Não dá, eu vou querer que ele use um creme dental de R$ 50 e eu estou lá usando de 3, me intoxicando de flúor. Não dá. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, né? E você tem que estar conectado a esse propósito. E aí a gente chega na poluição eletromagnética. Quantas pessoas... Hoje eu trabalho com biorressonância, que é uma ferramenta fantástica. Quem não conheça, quem não conhecer ainda, que tiver a oportunidade, conheça, implementem nos seus consultórios. É incrível, né? E assim, quando a gente coloca a biorressonância e aí chega na parte de toxinas, os pacientes estão lá, radiação eletromagnética lá em cima. Aí eu olho e faço, você dorme com o celular na cabeceira da cama. Como é que a senhora sabe? Como é que você sabe, né, que dorme com... Aí faz, durmo, e ainda tem mais, você não anda descalço. Aí sabe aquela cara assim? Olha, para vocês terem uma ideia, já chegou gente na minha sala procurando os santos pretos que eu escondia, porque disse que eu tinha um mentor espiritual que me contava as coisas dos pacientes. A gente escuta de tudo, sabe? De tudo, que vocês imaginarem. Porque eu sei que uma pessoa que está com um nível de radiação eletromagnética alterada, na maioria das vezes, isso aí é cerca de 90% dos casos, eles dormem com o telefone na cabeceira da cama ou dentro do quarto, e eles não têm o hábito de pisar no chão, de ter contato com a terra. Porque quando eu caminho, quando eu piso na terra, quando eu me conecto na terra, a terra ela faz aquela função de fio-terra. Quando a gente faz uma instalação em casa, a gente não coloca lá um lugar de um fio terra, que a descarga elétrica que sobrar vai sair por esse fio terra? Não é isso? Do mesmo jeito é nosso corpo.
a gente absorve. Hoje, o que a gente tem de poluição eletromagnética, a gente absorve, né? Tem alguns bloqueadores. Pronto. Eu estou com o meu telefone aqui, mas no meu telefone, ele tem um bloqueador. Isso aqui é um bloqueador de radiação. Né? Então, eu falo para o meu paciente, você não pode estar emitindo radiação, mas eu uso, não, eu tenho um bloqueador de radiação, a Eva também tem. Então, eu deixo bem claro, esse meu aqui, ele bloqueia 15 metros quadrados. Então, eu digo a eles, essa radiação é sua, porque aqui no consultório nós não temos radiação, a radiação está bloqueada, então a radiação é sua. E aí o nosso corpo ele vai absorvendo essa poluição eletromagnética. Tem uma terapia chamada grounding, que eu passo muito para os meus pacientes. E o que é essa terapia? É você pisar no chão, é você se conectar com o chão, você se conectar com a terra, você pisar na terra, na grama. E aí eu peço aos meus pacientes, eu explico que eles estão com um índice de radiação elevado, e uma das formas de ter uma descarga elétrica, de tirar essa radiação do corpo, é fazendo isso, é pisando na terra, tá? Sabe, aquelas pessoas que elas estão muito impregnadas, é muito comum eu ouvir isso nos meus pacientes. Érica, quando eu comecei aquilo que você pediu, os meus pés começaram a despelar, houve uma descamação dos meus pés. Isso é normal que aconteça, tá? É muito comum, por sinal.